A Bíblia apoia a escravatura? Veja, a escravatura é uma triste prática que marcou profundamente a história da humanidade, e estando presente em diversas épocas e culturas. Quando a gente examina a Bíblia, nós encontramos referências à escravatura, como por exemplo em Levítico 25, do verso 44 a 46, e Êxodo 21, do verso 1 até o verso 6. Essas passagens, à primeira vista, até poderiam sugerir um endosso bíblico a essa prática. No entanto, uma análise mais aprofundada revela uma compreensão que é mais completa sobre a posição das Escrituras em relação à escravatura. O contexto histórico ele é fundamental para a gente entender as referências à escravatura na Bíblia. Lá na Antiguidade, a escravatura era uma prática comum e até mesmo socialmente aceita. Contudo, a maneira como a Bíblia aborda a escravatura, ela difere significativamente das práticas desumanas conhecidas na história, especialmente aquelas do comércio transatlântico de escravos. Levítico e Êxodo, esses dois livros da Bíblia, por exemplo, eles incluem leis que regulamentavam a escravatura, mas é importante notar que essas leis também buscavam proteger os direitos e a dignidade dos escravos, algo que era revolucionário para aquela época. Em Deuteronômio 16, do verso 11 a 12, a ênfase na alegria, na celebração conjunta e na memória coletiva da escravidão no Egito ilustra a preocupação de Deus com a justiça e com a igualdade. Lucas 7, do verso 1 até o verso 3, mostra Jesus interagindo com um centurião romano que tinha um servo doente. A história ela destaca a compaixão do centurião e o poder curativo de Jesus sem endossar a instituição da escravatura. Pelo contrário, ela sugere a importância do amor e do cuidado mútuo, independente do status social. No Novo Testamento, a gente percebe que essa tendência continua e a ideia é subverter as expectativas culturais da época quanto à escravatura. Paulo, por exemplo, nas suas epístolas, ele instrui escravos e senhores a se tratarem com respeito, com amor, refletindo o princípio de que todos são iguais perante Deus. Isso está lá em Efésios capítulo 6, do verso 5 até o verso 9. Dentro do debate sobre a escravatura na Bíblia, um dos exemplos mais poderosos de como as Escrituras promovem um tratamento justo e amoroso dos indivíduos é encontrado na carta de Paulo a Filemão. Esse documento é uma intercessão em favor de Onésimo, um escravo que havia fugido de seu mestre Filemão. A maneira como Paulo aborda essa situação nos oferece alguns insights valiosos sobre a perspectiva cristã acerca da humanidade e das relações sociais. A carta a Filemão é particularmente notável, pois Paulo intercede por Onésimo, um escravo fugitivo, pedindo que ele seja recebido não como escravo, mas como um irmão amado em Cristo. Paulo está encorajando aqui Filemão a enxergar Onésimo não mais como um escravo, mas sim como um irmão amado. Essa orientação rompe com as normas da sociedade romana da época, sugerindo uma fraternidade que transcende as convenções sociais e econômicas. Paulo destaca o valor de Onésimo como uma pessoa, como um cristão, indicando que no corpo de Cristo as diferenças sociais se dissolvem diante do amor fraternal. Além disso, Paulo pede a Filemão que trate Onésimo como se fosse o próprio Paulo que estivesse retornando a ele. Isso eleva Onésimo a um status de igualdade com Paulo, um respeitado líder cristão, sublinhando ainda mais a ideia de igualdade inerente ao cristianismo. Paulo vai além e ele expressa a sua confiança de que Filemão fará ainda mais do que é pedido. Esse ato de fé na bondade e na capacidade de transformação de Filemão reforça a mensagem do poder do amor cristão em mudar corações e relações. O tratamento da Bíblia sobre a escravatura oferece lições importantes para os cristãos de hoje. A ênfase nas Escrituras sobre o amor, a dignidade humana e a igualdade perante Deus serve como um lembrete poderoso
de que todas as formas de opressão e injustiça são contrárias aos ensinamentos de Cristo. Os cristãos são chamados a ser luzes em um mundo muitas vezes marcado pela desigualdade, pela exploração, promovendo a justiça e a misericórdia e o amor fraternal. Veja, é possível concluir que a Bíblia apoia a escravatura. Isso seria uma simplificação excessiva e uma interpretação errada das Escrituras. Ao contrário, a Bíblia documenta a realidade de uma prática cultural da época. Isso é importante. E ao mesmo tempo em que ela estabelece princípios que desafiam a injustiça e promovem o tratamento justo e amoroso de todos os indivíduos. As leis bíblicas sobre a escravatura, vistas dentro do contexto apropriado, juntamente com os ensinamentos do Novo Testamento, ressaltam a visão de Deus para a humanidade, que é uma visão de dignidade, uma visão de igualdade e amor para todos. Assim, os cristãos são chamados a refletir sobre esses valores em suas vidas, testemunhando o amor transformador de Deus em um mundo que ainda tem muito a aprender sobre a justiça e a compaixão. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, curta, comente se você ficou com alguma dúvida e compartilhe com as pessoas que você ama.